Olá, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do componente Matemática. Eu sou o professor Rina e eu convido vocês a acompanhar comigo o objeto de conhecimento da aula de número 3. Acompanhe comigo aí na tela. Análise das representações algébricas e gráficas de funções, identificando domínios de validade, imagem, contradomínio, crescimento e decrescimento de uma função definida por uma ou mais sentenças. Acompanhe também o detalhamento, representações algébricas, domínios de validade e imagem. Então, esse é o nosso tema da aula de número 3. Eu convido você mais uma vez a acompanhar a nossa aula comigo. Muito bem, vamos falar um pouco de função, né? A noção de função, tá? Você está vendo aqui na nossa imagem, né? Aqui algo bem familiar para vocês, né? Vários litros aí de tucupi, bastante comum aqui na nossa região, né? E o que isso tem a ver com função? Nós vamos criar aqui uma relação, tá? Uma relação aí com a quantidade de tucupi e o preço a se pagar, tá? Então a ideia de função, ela está presente, tá? Quando relacionamos aí duas grandezas variáveis, que nesse caso aqui no nosso exemplo, né, vai ser o número de litros de tucupi e o preço a se pagar, né? Então só para a gente entrar ainda mais no nosso contexto, a gente sabe que quando a gente pede 1 litro, a gente paga um preço, se a gente compra 2 litros, a gente paga um outro preço, e assim sucessivamente, né? Conforme a quantidade que a gente pede aí, a quantidade de litros que nós temos, que a gente pede de tucupi, a gente vai pagar um preço diferente. Acompanhe comigo aí na tela uma tabelinha que nós criamos aqui com relação a justamente essa relação que eu acabei de citar para você, né? Então nós temos aí uma tabela com o número de litros de tucupi, né? E na coluna da direita o preço a se pagar. Então, um litro, por exemplo, de tucupi, o preço vai ser, então, de R$ 12,50, tá? Se você quiser 2 litros de tucupi, então, obviamente, o preço a se pagar vai ser de R$ 25. E assim sucessivamente, né? Com 3 litros de tucupi, você vai pagar R$ 37,50. Com 4 litros, você vai pagar, então, R$ 50, tá? Então, estendendo aí a nossa tabela, né, eu coloquei aí, por exemplo, um exemplo de 40 litros. 40 litros de tucupi, você vai ter que pagar ao final R$ 500. Então, essa relação que existe aí entre a quantidade, né, a quantidade de litros de tucupi e o preço a se pagar, é que a gente vai chamar, que a gente vai conhecer aqui como função, tá bom? Então, só para deixar bem claro, né, o preço a se pagar depende do número de litros comprados, tá? Já já a gente comenta essa última linha, tá bom? Essa última linha é essencial para a gente entender o tema de hoje, tá bom? Vamos seguir em frente, porque nós temos então que estabelecer, né, de uma vez por todas, uma regra, tá? Uma regra que vai estipular aí o valor a ser pago, né, conforme a sua quantidade. Então o preço a se pagar, eu estou chamando aí de P, é 12,50, né? R$ 12,50 vezes o número de litros que eu estou chamando X, tá? Comprados. Então, a gente pode escrever, então, uma regra, tá? A gente chama aqui de lei de função ou, então, lei de correspondência, tá? Que é exatamente essa expressão aí, ó, P igual a 12,50, né, vezes X, tá? Então, vou destacar aqui para você, porque a lei de função é uma regra, tá, que vai ser aplicada para todo e qualquer quantidade de litros que você vai comprar de tucupi, tá bom? Ele devolve para a gente o preço a se pagar, tá bom? E aí, voltando na nossa tabela, é justamente isso que está na nossa última linha, tá? Se você comprar, então, X litros de tucupi, você tem que pagar, obviamente, 12,50 vezes esse X, tá? A quantidade, então, o preço final está relacionado à quantidade que você deseja de litros de tucupi, tá?
Então, eu estou apresentando para você aqui a nossa lei de função, ou então lei de correspondência. E aí eu tenho duas perguntinhas rápidas para você pensar um pouquinho, ó. Responda aí rapidamente, tá? Sem fazer muita conta. Letra A, qual é o preço de 10 litros de tucupi? E letra B, quantos litros de tucupi podem ser comprados com R$250? São duas perguntas bem pertinentes, né, que tem a ver aí com o nosso contexto. E se você reparar, esses valores não estão presentes aqui na nossa tabela, tá? Repare que eu parei aqui no 4, né, botei um reticências aqui, porque isso continua, mas eu não apresentei aqui o valor para 10 litros de tucupi, né? Esse é justamente o objetivo do nosso exemplo, tá bom? E, da mesma forma, eu não coloquei o preço que se paga, né? A quantidade que se tem quando você compra aí R$250 de litros de tucupi. Então, pensando aí rapidamente, tá? Você consegue, sem muita conta, responder essas duas perguntinhas bem básicas, tá? Para se obter aí, então, a quantidade de 10 litros, a gente pode pegar, por exemplo, o preço de 1 litro, tá? E multiplicar por 10, tá? E para determinar aí quantos litros de tucupi a gente pode comprar com R$250, vou voltar aqui na nossa tabela para você perceber a conta que a gente precisa fazer. Olha só. Então, olha só, observe aqui comigo. Se 1 litro, a gente paga R$12,50, se eu multiplicar aqui por 10, ó, a gente vai pagar, então, R$125 por 10 litros. Observe que, para 2 litros, a gente paga R$25, né? Então, se eu multiplicar aqui também por 10, eu vou ter 20, tá? Consequentemente, eu vou ter que pagar aqui, ó, para os 20, R$250, que é exatamente a resposta aí da letra B, né? Quantos litros a gente paga a gente compra com R$250, né? Então, para encontrar essas duas respostas, eu chamo a atenção aí de você que a gente não precisa, tá, montar uma lista completa, tá, que nem eu fiz, né, de 1 litro até 20 litros, 40, você não precisa montar uma lista, né? Para você responder isso de forma mais imediata, basta você conhecer a lei de função, a lei de correspondência, tá? Eu respondi essas duas perguntinhas só observando ali as primeiras linhas da minha tabela, né? Então, eu não preciso necessariamente fazer muitas contas, né? Eu optei por fazer conta, mas o que nos ajuda a responder essa questão para qualquer quantidade é a lei de função. Então, se eu pegar a minha lei de função, eu substituo lá no lugar do x a quantidade que eu quero, eu vou ter o preço final. Ou então, se eu tiver o preço final, eu substituo lá na minha expressãozinha, né? E eu consigo também a quantidade que eu vou ter de tucupi, né? Com determinado valor. Então, essa lei de função, essa lei de correspondência é que nos ajuda a determinar essas quantidades, tá bom? Vamos seguir em frente agora, se aprofundando ainda mais aí no nosso tema de hoje, né, que é a função. Olha só, noção de função por meio de conjuntos. Eu tenho aí dois conjuntos. Um conjunto aí A e o outro B, tá? E percebam que eles estão aí relacionados, né? Eles têm um envolvimento, tá? No conjunto A nós temos os valores -2, -1, 0, 1 e 2. E no conjunto B nós temos vários valores aí, né? -8, -6, -4, -3, 0, 3, o 6 e o 7, tá? Reparem que cada valor que nós temos no conjunto A, cada elemento ali do conjunto A, tem um correspondente lá no conjunto B, né? Então, toda vez que isso ocorre, né, entre dois conjuntos numéricos, nós temos, então, a nossa função. Vamos seguir em frente, porque nós temos que analisar um pouco mais a fundo essa relação desses dois conjuntos. Acompanhe comigo, olha só.
Montei uma tabelinha para ajudar a gente aqui, ó. Olha só. À esquerda, né, dessa tabela, nós temos aí os elementos aí do conjunto A, né? Pegamos alguns aí. Por exemplo, o -2, o -1, o 0, 1 e o 2. Todos esses elementos aí do conjunto a gente vai passar a chamar de domínio, tá bom? São os elementos lá onde os nossos elementos de conjunto A têm a correspondência, tá? E lá na última coluna nós temos os elementos do conjunto B, né? Nós estamos chamando aí de Y pertencente a B, tá? Que são justamente onde as flechas se unem, né? Então lá no caso do -2, ele se ligava com o -6, né? Vamos voltar aqui rapidinho na nossa flecha aqui, nosso conjunto, ó, repare. O -2, a flecha dele está relacionado lá com o -6, não é? Então, aqui na nossa tabela, também está sendo representado isso, só que não de maneira gráfica, né? Estamos aqui com a nossa tabelinha. Então, o -2 se relacionava com o -6. E por que o -6? Por que ele não se relacionou com outro valor do conjunto B? Porque existe lá uma regrinha para essa relação, né? Que é justamente o que eu apresentei para vocês ainda há pouco, né? A lei de função, ou então a lei de correspondência. Qual é o segredo, então, da relação desses dois conjuntos? É que cada elemento de A vai ser multiplicado por 3, é exatamente o que está na coluna do meio, tá? Cada elemento do conjunto A, nós vamos ter, então, uma multiplicação por 3, tá? E aí nós teremos o valor, né, o elemento lá no conjunto B correspondente. Então, cada valor, cada elemento do conjunto B, ele representa o triplo do elemento lá no conjunto A. Por isso que nós temos aí na coluna do meio, né, o triplo, ou seja, 3 vezes o valor que eu pegar lá no conjunto A, eu vou ter, então, essa relação. Então, nós temos aí, no conjunto A, nós chamamos de domínio, né? Nós temos aqui ao centro a lei de função, tá? É a regrinha que compõe essa relação. E lá no conjunto B, nós temos um outro nome, né? Todos os elementos lá do conjunto B, nós chamamos de contradomínio, e especificamente esses que estão relacionados, tá? Esses que passaram aí pela lei de função, nós chamamos de imagem. Daqui a pouco a gente vê com mais detalhes todas essas nomenclaturas, tá bom? Vamos seguir em frente aí com mais alguns pontos importantes. Olha só, note que todos os elementos de A têm correspondente em B, né? Então, todos os elementos de A, ele tem que ter um valor, né, um elemento lá no conjunto B. A cada elemento de A corresponde um único elemento de B, tá? Então, um único elemento de A possui apenas um único correspondente em B, tá? Isso é importante porque a função só vai existir se nós estivermos aí com esses dois elementos, tá? Com esses dois tópicos aí bem pertinentes, né? Isso tem que estar acontecendo para poder a gente chamar essa relação de função, tá bom? Então é importante a gente destacar esses dois pontos. Note também que, olha só, algumas informações adicionais, acompanhem comigo. Chamamos de domínio, né, da função a reunião de todos os elementos de A, né, eu já mencionei isso, tá? Chamamos de contradomínio da função a reunião de todos os elementos de B, né? Todos aqueles que estão relacionados ou não, nós chamamos de contradomínio. Mas aqueles que estão relacionados, tá? Que tem lá a pontinha da flecha, né? Ligado com o conjunto A, ele nós chamamos então de imagem, tá? Então só para destacar aqui para você, tá? No conjunto A, todos eles devem estar relacionados, né? Todos eles devem ter um correspondente no conjunto B. Então, todo esse conjunto aqui nós chamamos de domínio. No conjunto B, todos os elementos
pertencentes ao conjunto B nós chamamos de contradomínio. E todos os que estão aqui, ó, relacionados com algum elemento de A, eu tenho aqui um subconjunto chamado imagem, tá? São 3 nomes que a gente precisa gravar, porque serão mencionados o tempo inteiro quando nós falamos em função, tá bom? Ok. Vamos ver alguns exemplos agora de não função. Repare que o primeiro destaque que eu dei aí com relação a essa relação, né, entre os dois conjuntos é que cada elemento de A deve possuir um único elemento em B, tá? Nós só podemos chamar de função, tá? Se acontecer, né, essa relação de um único elemento em A correspondente, de um elemento de A correspondente a um único de B, que é exatamente o que não ocorre nesse exemplo, né? Por que essa relação entre o conjunto A e B que nós estamos vendo aí na tela, nós não podemos chamar de função? Ela não é uma função, justamente porque o elemento 0 do conjunto A possui 3 flechas, ó. Ele possui 3 correspondentes no conjunto B, ó. Ele corresponde aqui ao 2, ele corresponde ao 3 e corresponde ao 5. Quando isso ocorre, né, quando o elemento de A tem mais de um envolvimento com o elemento de B, nós não podemos chamar isso de função, tá bom? Ele quebra essa regrinha. Então, uma relação para ser chamada de função, cada elemento de A deve ter apenas um único correspondente em B, tá? Então, o nosso primeiro exemplo aí de não função chama atenção aí, para quem está acompanhando pela PA, nós temos mais exemplos aí nas nossas orientações da PA, tá bom? Vamos ver mais um exemplo aí, o exemplo 2 também, um exemplo de não função. Olha só, nesse caso aí, a gente tem aí uma quebra também, né, da relação, porque nós não podemos chamar essa relação aí de função, porque nós temos aqui, ó, o 0 tem um correspondente lá no conjunto B, o 2 tem um correspondente lá também no conjunto B, o 4 também tem um correspondente lá no conjunto B, mas está faltando aqui, ó, o menos 4 não possui, o menos 2 também não possui. Cadê o correspondente dele lá no conjunto B? Esses dois elementos não possuem. Então, quando isso ocorre, tá, nós também temos uma situação aqui de quebra, tá, nessa relação. A gente não pode classificar isso como função. Então, só para destacar mais uma vez para você, tá? Só vai existir função, tá bom, quando todos os elementos de A, né, todos os elementos de A tiverem correspondentes lá em B, que foi o que não aconteceu aqui nesse exemplo, né? Além disso, cada elemento de A só vai possuir um único correspondente em B. Se ele tiver mais de um, ele também quebra nessa relação. A gente não pode classificar isso como função, tá certo? Então, respeitando essas duas regrinhas, a gente já pode ver alguns exemplos para classificar de função ou de não função, tá bom? Vamos seguir em frente, porque nós temos mais exemplos para mostrar para vocês. Olha só. Agora aqui, ó, esse exemplo 3 é um exemplo de função. Por que ele é função? Porque ele obedece essas duas regrinhas que eu mencionei para vocês, ó. Reparem nos elementos do conjunto A, né? Que a gente já pode chamar, já que eu apresentei para vocês, né? Reparem aqui que nós temos o domínio, tá? Então, quando eu falar assim, observe o domínio. Então, observe todos os elementos do conjunto A. Todos eles possuem correspondentes no conjunto B? Sim. O menos 2 tem um valor lá, né, o 16. O menos 1 está relacionado com 1. O 0 está relacionado com 0. O 1 está relacionado com 1. E o 2 está relacionado com 16.
Então, nós temos aí um caso em que todos os elementos do domínio, né, do conjunto A, têm um correspondente em B. Então, não está faltando ninguém, né? Todos eles possuem um correspondente. Segunda pergunta. Todos os elementos do domínio, ou seja, do conjunto A, possuem um único correspondente em B? Sim, também, tá? Então, o menos 2 possui o seu correspondente lá em 16, né? O elemento de B. O menos 1 possui seu correspondente lá em 1. O 0 possui o 0. O 1 possui o 1 e o 2 possui 16. Então, ok. Respeitou essas duas regrinhas, então é um exemplo de função. Mas eu sei que o nosso aluno está prestando atenção agora, ele deve estar se perguntando, mas e o 16? O 16, ele é correspondido aí tanto por menos 2, como por 2. Do mesmo jeito o 1, né? O 1 também tem, ele é correspondido aí pelo menos 1 e pelo 1. Mas isso pode acontecer, isso não quebra a nossa relação aí de função, tá bom? O importante para a gente é que o domínio tenha aí, todos eles estejam com um único elemento em B, tá bom? E que todos eles tenham o seu respectivo correspondente lá em B, tá bom? Então, isso é um exemplo de função. Repito mais uma vez, tá? Para quem está acompanhando aí com a nossa PA, nas nossas orientações, nós temos também aí mais exemplos, tá bom? Fique tranquilo que nós temos mais exemplos para vocês, tá bom? Falando agora na linguagem formal, né? Isso que nós apresentamos para vocês, nós chamamos de função e nós temos então que definir a função. Acompanhe comigo aí. Então, na linguagem matemática, a gente fala assim, ó, dados dois conjuntos não vazios, A e B, uma função de A em B é uma regra que indica como associar cada elemento, né, no caso aí x pertencente ao conjunto a um único elemento y pertencente a B. Isso que a gente viu agora com esses exemplos dos diagramas é definido na matemática dessa forma, tá bom? Então, nós usamos a seguinte notação. F, dois pontos, né? A flechinha B, a gente lê da seguinte forma. F é uma função de A em B. Então, toda vez que você ouvir falar em uma função de A em B, ele tem que obedecer às nossas regrinhas, tá? Nessas duas regrinhas que nós mencionamos para vocês aqui com nossos exemplos ainda há pouco, tá bom? Então, essa é a definição formal, é essa definição que você vai encontrar nos livros de matemática, tá bom? Tudo que está escrito aí, tá bom? Foi o que nós apresentamos agora por meio dos nossos diagramas, beleza? E agora que você já entendeu melhor aí a função, né? Já viu inclusive a definição formal aí da nossa função, vamos fazer agora um estudo do domínio, tá bom? Eu falei para você ainda agora, né, que o domínio, essa nomenclatura, né, vai aparecer várias vezes aqui nos nossos estudos da função, tá bom? Então, olha só, estudamos que toda função tem domínio, tem contradomínio e tem a lei de correspondência, também chamada aí de lei de função. Quando é citada uma função f de A em B, já ficam subentendidos o domínio, né, o conjunto A, e o contradomínio, o conjunto B. Às vezes, é apresentada apenas a lei de função f, sem que A e B sejam citados. Nesses casos, consideramos o contradomínio B igual a esse R estiloso aí, é o conjunto dos números reais, tá bom? E o domínio A, como o maior subconjunto dos reais, né? A contido no conjunto dos números reais. Então, a lei que define uma função, f de A, tá? A flechinha R, né? Esse R estiloso, diz pra gente que o domínio é o conjunto A, tá bom? E o contradomínio é o conjunto dos números reais. Beleza? Então, seguindo em frente aí com alguns exemplos, a gente vai determinar, então, o domínio, tá? De uma função, por exemplo, que você está vendo aí na letra A.
o f de x é igual a 1 sobre x. O que acontece com essa função? Ela é uma função que ela é restrita num único ponto, tá? Qual é esse ponto? Olha só, a gente sabe, né, que não pode ocorrer uma fração com denominador zero, né? Isso aqui não pode ocorrer, tá? Então, essa função aqui, f de x igual a 1 sobre x, ela não pode ter x igual a zero, porque se ela tiver x igual a zero, a gente vai ter exatamente uma fração com denominador zero, tá? Então, a gente tem que evitar, né? A gente tem, então, uma restrição para essa função. Então, quando a gente for escrever o domínio dessa função, a gente vai escrever, então, que o domínio da função f é x pertence ao conjunto dos números reais, tal que o x tem que ser aí, ó, diferente de zero, tá? Existe essa maneira de a gente escrever essa restrição, né? X diferente de zero, tá? A gente pode escrever também que o domínio da função é o conjunto dos números reais menos o zero, dessa forma, tá? Ou então, a gente pode escrever que o domínio da função é um R asterisco, tá? O R com asterisco significa exatamente que é o conjunto dos números reais, com exceção do zero. Então, são três maneiras diferentes da gente escrever exatamente a mesma coisa, tá? Que o domínio da função, ela é pertencente ao conjunto dos números reais, só que ela não pode ser zero, né? Por causa justamente dessa indeterminação que eu citei para você agora da fração com o denominador zero, tá ok? Bora ver o nosso próximo exemplo, agora a letra B. O nosso f de x agora é a raiz quadrada de 3 menos x. Onde é que fica a restrição nesse caso? Bom, todos os valores que estão dentro de uma raiz quadrada, ela vai ser zero, né? Qualquer valor positivo, né? E incluindo o zero, tá? Então a gente escreve assim, ó. A gente escreve o 3 menos x pode assumir qualquer valor maior ou igual a zero, tá? Então nós vamos ter aqui, ó, que menos x maior ou igual a 0 menos 3. Quando a gente multiplica por menos 1, a gente vai ter x menor ou igual a menos 3. Não é isso? Aliás, mais 3, né? Por menos 1 fica positivo. Então, x menor ou igual a 3 positivo. A gente pode escrever somente o 3, tá? Então, isso aqui é a restrição da nossa função aí da letra B, tá? Com isso, a gente pode escrever que o domínio da função é x pertencente ao conjunto dos números reais, tal que x é menor ou igual a 3, tá? Dessa forma, tá? Então, é o domínio, tá? Incluindo a sua restrição. E o nosso último exemplo, acompanhe comigo, letra C. Nós temos uma fração e temos raiz quadrada, tá? Então, nós temos que analisar as duas situações. Para esse primeiro caso aqui, o do numerador, 7 menos x vai ter que ser maior ou igual a zero, né? X menor ou igual a 7, tá? Resumindo aqui a nossa conta, né? E para esse caso aqui, ó, do denominador, repare como ele é denominador, então tem que ser maior do que zero, né? Porque se for zero, se for um valor onde o denominador seja zero, né, é uma indeterminação, então a nossa restrição fica dessa forma, ó. X menos 2
tem que ser maior do que 0, ou seja, x maior do que 2. Então, na hora de escrever o nosso domínio da função, a gente pode escrever dessa forma aqui, ó. Aberto em 2, fechado em 7. Tá? Então, é uma outra maneira da gente representar aqui o nosso domínio da função, no caso aí da letra C. Tá bom? Um intervalo entre 2 e 7, 2 aberto e 7 fechado. Tá bom? E dessa forma, então, chegamos ao final aqui da nossa aula. Espero que você tenha compreendido. Esse, então, era o que eu tinha para abordar com o tema de hoje.